É incrível como, às vezes, as maiores histórias se escondem nos detalhes mais pequenos, não é? Um simples pedaço de papel, uma imagem já um pouco desbotada, uma marca de tinta. Tudo isto pode guardar a memória de uma era inteira. E hoje vamos descobrir como é que um objeto assim, tão simples, nos conta a história de uma transformação verdadeiramente incrível. É uma boa pergunta. E a verdade é que é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos embarcar numa viagem no tempo, guiados por simples postais, para descobrir a história de uma mudança notável no sul de Portugal. Ora bem, a nossa máquina do tempo é algo muito específico, o chamado postal máximo. E atenção, isto não é um postal qualquer, não. Nele, a imagem, o selo e o carimbo estão todos perfeitamente alinhados, ou seja, partilham o mesmo tema, o mesmo local e a mesma data. O resultado disto? Bem, o resultado é uma autêntica cápsula do tempo. E a história que estas pequenas cápsulas do tempo nos contam é, de facto, de uma transformação dramática, a do Algarve, entre as décadas de 1960 e 1980. A mudança foi, uau, incrivelmente rápida. Estamos a falar de uma região que durante séculos foi definida pela agricultura e pela pesca e que de repente, em apenas 20 anos, foi completamente reinventada. E o mais fascinante é que estes pequenos postais capturaram essa transição quase momento a momento. Mas, para percebermos a dimensão desta mudança, primeiro temos de conhecer o Algarve antes disto tudo. E para isso, precisamos de recuar um bocadinho no tempo, até à sombra de um verdadeiro gigante da história portuguesa. O infante Dom Henrique, o navegador, fez do Algarve o epicentro da expansão marítima portuguesa. A presença dele em Sagres não só deu o pontapé de saída para a era dos descobrimentos, como deu à região uma identidade histórica muito profunda. Transformou-a de uma zona periférica no ponto de partida para o mundo. Este era, digamos, o ADN do Algarve antes da chegada da modernidade. Então, como é que era a vida neste Algarve tradicional antes da chegada em massa do turismo? É aqui que os postais máximos nos abrem uma janela para esse mundo que, de certa forma, se perdeu. A vida estava, claro, ligada ao mar e tudo dependia de embarcações como estas. De um lado, tínhamos o caique, um barco robusto feito para o alto mar. Do outro, a barca chávega, com o seu fundo chato, perfeita para a arte de arrastar as redes para a terra. Juntos, estes barcos eram os motores de uma economia moldada pelo oceano. Já em terra, o ritmo era outro. Era marcado pelo passo dos animais que puxavam estas carroças. O carro de canudo, que transportava os produtos da terra, e o carro de água, que garantia o bem mais precioso para as comunidades. Eram veículos muito simples, mas absolutamente vitais no dia-a-dia rural daquela época. Até a maneira de vestir contava uma história. O traje da camponesa, com a sua saia rodada e o lenço colorido, falava da ligação à terra. O do pescador, com as calças escuras e o barrete mais prático, era quase uma ferramenta de trabalho. Cada peça de roupa era um símbolo da profissão e de uma identidade cultural muito, muito forte. E então, tudo começou a mudar e aconteceu a uma velocidade que hoje é difícil de imaginar. Esta linha de tempo mostra-nos bem como tudo aconteceu depressa. Primeiro, a ignição, a abertura do aeroporto de Faro em 65, que ligou Algarve ao mundo. Depois, o acelerador, a Revolução de 74, que abriu as portas a um novo tipo de desenvolvimento. Em menos de 20 anos, o motor económico da região mudou por completo. A Praia da Rocha é talvez o exemplo mais claro disto. Onde antes havia uma costa tranquila, frequentada por pescadores, ergueram-se hotéis e restaurantes. A paisagem foi completamente redesenhada e com ela todo um modo de vida. Mas o curioso é que enquanto este mundo estava a mudar, havia um grupo de pessoas muito dedicadas a trabalhar para capturar a sua memória, peça por peça. A Revolução de 1974 trouxe uma nova energia cívica que alimentou um boom no associativismo. E em Portimão, essa energia manifestou-se num sítio inesperado, na filatelia, ou seja, no colecionismo de selos. Surgiram clubes para adultos e núcleos para jovens que, ao promoverem o seu passatempo, acabaram por se tornar os cronistas desta era de transição, ao criar estes postais máximos. E no centro deste movimento estava uma figura notável, o engenheiro António dos Santos Furtado, um apaixonado que se tornou um dos mais importantes maximafilistas de Portugal. Ele dedicou a sua vida a preservar a história da sua região, um selo e um postal de cada vez. Então, quando olhamos para tudo isto em conjunto, o que é que esta coleção de papel e tinta representa realmente? É aqui que a nossa perspectiva muda. Estes postais deixam de ser só objetos de coleção para se tornarem algo muito mais valioso. Documentos históricos. São registros raríssimos de uma sociedade em plena transformação, capturados no preciso momento em que tudo estava a acontecer.
Como diz esta citação, eles são um raro testemunho visual da transição entre a tradição e a modernidade. Cada postal é uma pequena janela para o Algarve que estava a navegar entre o seu passado e o seu futuro. E felizmente para nós, essa viagem ficou documentada. E isto tudo leva-nos a uma última reflexão. Se um postal máximo conseguiu preservar a alma de uma região em mudança, que objetos do nosso dia-a-dia, se calhar até coisas que nos parecem insignificantes agora, estão a guardar as memórias da nossa própria era para as gerações futuras? Fica a pergunta no ar.